Hoje a gente vai conversar sobre um animal que protagoniza um desenho animado que eu particularmente adoro. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia B. E hoje a gente vai conversar sobre os animais mais simples que a gente tem dentro do reino animal, que são os poríferas. São animais exclusivamente aquáticos e em sua grande maioria marinhos. E são animais que eles têm uma diferença que por todo o corpo deles possuem poros, pequenas aberturas que vão caracterizar os animais desse filo, que são as famosas esponjas do mar. Ficou curioso para conhecer um pouco mais desse filo? Então vamos lá! E como toda boa aula de Biologia B, a gente já vai mandar uma curiosidade histórica. Você sabia que antigamente, antes da gente ter aquela esponja de lavar a louça, que não são as esponjas do mar, as pessoas pegavam as esponjas do mar, deixavam secando no sol e usavam para lavar, higienizar as coisas, e as mulheres usavam como absorvente. Aí, depois de um tempo, criaram essa esponja sintética que a gente usa hoje. Já imaginou usar uma esponjinha seca lá como absorvente? Complicado, né? Como eu comentei com vocês, esses animais eles são caracterizados por terem vários poros pelo corpo, que é por onde a água vai entrar e a água vai sair, e é como esse animal vai se alimentar também. Então vamos às características gerais. A primeira delas: eles não formam tecidos verdadeiros, eles vão ter apenas um aglomerado de células que vão fazer as mesmas coisas. As células do corpo desse animal não possuem especialização. Por esse motivo, a esponja não vai ter nada. Ela não vai ter tecido, ela não vai ter órgão, ela não vai ter sistema, ela não vai ter tecido. Enfim, a esponja não tem porcaria nenhuma. Ela não tem nada. Ela é um animal bem primitivo que tá lá na base do cladograma, tudo bem? Então, por esse motivo, eles também não têm celoma. Porque pensa comigo, se não tem tecido, não tem órgão, não tem nada, como é que vai formar o celoma? Não tem como formar o celoma. Então, eles são animais acelomados. Alguns livros nem categorizam eles nessa classificação. Outro motivo pelo qual eles são acelomados é porque eles não chegam no estágio de gástrula. Lembra na nossa aula de introdução à embriologia que a diferenciação dos tecidos começava no estágio embrionário de gástrula. Esses animais, eles só chegam na blástula, eles param no estágio embrionário de blástula. Então, por esse motivo, eles não vão formar tecidos, não vão ser diblásticos, triblásticos, não vão ser celomados, não vão ser porcaria nenhuma. É um aglomerado de células que vão fazer as mesmas funções. Esses animais, eles não possuem simetria na sua grande maioria. Como assim simetria? A gente vai falar bastante de simetria daqui pra frente. Simetria é assim, imaginem que eu pego um cachorro. Eu pego esse cachorro e passo vários cortes no corpo deste animal. Quantos cortes eu vou ter em que um lado vai ser igual ao outro lado? Exatamente igual ao outro lado. Apenas 2, certo? Se eu dividir ele no meio, o lado direito dele vai ser igual ao lado esquerdo dele. Então, ele é um animal com simetria bilateral, assim como nós humanos. Imagine que você passa um monte de corte na gente aqui. O único corte em que vai ter duas partes iguais vai ser se eu dividir aqui no meio, beleza? Que eu vou ter duas partes quase iguais, quase idênticas, né? Que não, a gente é meio desproporcional um pouquinho. Então, a gente tem aqui, nós somos animais bilaterais. As esponjas, geralmente, elas, em sua grande maioria, elas são animais assimétricos. Então, você pode ficar lá passando um monte de corte que você não vai ter um lado igual ao outro lado. Os animais que possuem assimetria, alguns deles possuem, vão ser simetria radial, em que eu posso passar vários cortes. Todos esses animais são aquáticos, assim como eu já comentei lá no começo da aula. E a grande maioria é marinho, então você não vai estar andando na rua e ver uma esponja do nada. Eles vivem no meio com água.
A principal célula desses animais é o coanócito. Então, se tá lá numa prova, apareceu um verdadeiro e falso, colocou coanócito, é esponja. Não é quinidário, não é plateuminto, não é nada, é esponja. Coanócito é da esponja. 90% das questões que vão trazer alguma coisa sobre esponja vai falar também sobre coanócito, por isso que a gente vai ter... Zoe, você estragou minha aula. Vaza. Voltando. Por isso que a gente vai ter um momento especial só para falar sobre os coanócitos. Todos os adultos esponjas são sésseis, ou seja, o que é sesséssil? Ficam paradinhos. Eles grudam no substrato e dali eles vivem paradinhos, grudados. E aí você pensa, se eles são parados, ficam parados, como que eles se alimentam, já que eles não podem ir atrás de alimento? As esponjas são filtradoras. O que isso significa? Que a água entra no corpo deste animal e sai, entra e sai. E as partículas que estão ali na água vão ser absorvidas por esse animal. Então ele fica parado, a água fica entrando e saindo por dentro dele, por isso que ele tem poros, que é por onde a água entra, e ele vai absorvendo essas partículas que estão na água. Já que a gente começou falando sobre filtração, vamos entender um pouco como que funciona esse processo no corpo da esponja. Olha o que eu tenho aqui. Pá! Castei isso aqui na minha casa e achei... Gente, uma esponja é assim. É bem parecido com isso aqui, uma esponja. Ela parece um vaso e ela pode viver em colônia. Então pode ter vários desses aqui ou ela pode viver sozinha, solitária. Então, imagine que nesse trocinho aqui, que é a nossa esponja, tá cheio de poros, cheio de poros. Então, a água entra por esses poros. Na parte interna aqui dessa esponja, vão ter os coanócitos, que é aquelas células que a gente conversou, que são super importantes. Os coanócitos, eles têm um flagelinho, como um protozoário. Então, ele tem a cabecinha aqui e tem um flagelinho. Esse flagelinho bate, fazendo com que a água sempre tenha um sentido para seguir. Por isso que a gente fala que a água na esponja é unidirecional. Então, ela sempre vai seguir o mesmo sentido. Não vai entrar água aqui, sai água aqui, sai... Não, como que funciona? O flagelo bateu, a água entra por esses poros, cai aqui dentro nessa cavidade que a gente vai chamar de átrio ou esponjocele e vai sair pela abertura de cima, que a gente vai chamar de ósculo. Tudo bem? Então a água entra pelos poros, os coanócitos batem, cai aqui dentro no átrio ou no esponjocele e sai pelo ósculo. Então entra, sai. Vários poros, né? Então imaginem que ele vai entrando por vários lados e sai sempre por cima no ósculo. Tudo bem? Aí você pensa, tá, e o alimento? O alimento, ele vai entrar, pensa que na água a gente tem várias mini partículazinhas. Quando o coanócito bate esse flagelo, o flagelo consegue absorver essas partículas e passa essas partículas, faz a digestão ali e passa os nutrientes ali para uma célula que a gente vai conhecer mais tarde, chamada de amebócito. Esse amebócito é quem vai fazer a distribuição por todo o corpo do animal, beleza? Bem tranquilinho, bem facinho, com a nossa super esponja aqui. Veja que bacana esse videozinho aqui que eu achei, em que alguns mergulhadores, ele coloca, tá colocando uma espécie de corante ali embaixo de uma esponja. Olha o tamanho dessa esponja. E vejam só o que vai acontecer. A água com corante começa a sair ali por cima pelo ósculo. Então é pra gente entender o caminho que a água percorre dentro do corpo deste animal. Vocês viram que entrou ali por baixo, a esponja filtrou e tá saindo ali por cima. Dica do dia da aula. Esponja não tem porcaria nenhuma, como eu conversei com vocês. Esponja tem sistema digestório? Não. Esponja tem sistema excretor? Não. Sistema respiratório? Não. Esponja não tem porcaria nenhuma. Então, se tiver na questão falando, o sistema nervoso da esponja. Que sistema nervoso? Não tem. São animais muito simples. Tudo bem? Mas aí você, aluno em foco, super inteligente, criativo, crítico, me pergunta, tá,
Mas se não tem nada, como que é feito os sistemas dentro dele? Como que ele se alimenta? Como que faz a respiração? Como é que se não tem sistema? Vou dar uma dica para vocês que vale para toda a zoologia. Se não tem sistema, é feito por difusão. Tudo que não tem um sistema super complexo é feito por difusão. E o que é difusão? É aquele movimento onde o mais concentrado vem para o menos concentrado para ficar equilibrado. Lembram? Então, se eu tenho lá um lugar, uma célula com muito nutriente e uma célula com pouco nutriente, por difusão, a célula vai dividir e vai ficar meio a meio. Ou seja, a célula do bem, ela divide para que todo mundo tenha um pouquinho. É assim que funciona nas esponjas. Então vamos entender como é a anatomia por dentro da esponja. A gente já entendeu mais ou menos como é por fora com a ajuda do meu vaso e agora a gente vai ver como é por dentro. Pega lá a imagem. Então, essa é uma esponja. Esponja alunos, alunos esponja. Percebam que ela sempre vai estar fixa ao substrato. Esse substrato ele pode ser o fundo do mar, ele pode ser alguma latinha, ele pode ser uma pedra, enfim, qualquer coisa ela vai estar se fixando ali e vivendo lindo e feliz. Então a água vai entrar aqui pelos poros, vai passar pelo átrio e vai sair pelo ósculo. Aquele velho caminho que a gente já aprendeu. Então vamos aproximar mais para a gente ver mais por dentro a esponja. Então aqui vocês podem ver a parte externa e a parte interna. Na parte externa, a gente consegue ver essas células que a gente chama de pinacócitos. E ali do lado, a gente consegue ver o porócito. O porócito é a célula que vai formar o poro da esponja. Repara que aqui no meio existe uma estrutura, uma coisinha roxinha aqui, que a gente chama de espícula. Essas espículas elas são extremamente importantes para a esponja, porque são é a estrutura que vai dar sustentação para o corpo do animal. Então ela vai fazer como se fosse um esqueleto para o animal, é ela que vai manter o animal de pé. Essas espículas elas podem ser ou formadas por calcário ou sílica, tudo bem? Vamos lá, outra célula importante é essa rosinha aqui, que a gente chama de amebócitos. Esses amebócitos são as células que vão se locomover por toda a estrutura do porífera. Ela funciona como um carteiro. Então, ela vai distribuindo nutrientes para geral, para todas as células que precisam desse nutriente. É ela também que vai fazer a retirada das excretas deste animal. Lembra que como ele não tem nada, ele absorve as excretas que as células lançam, joga no átrio e vai sair lá pelo ósculo junto com o caminho da água. Aqui a gente pode ver as estrelas do porífera, que a gente chama de os coanócitos, que eu já falei 10 mil vezes, vocês já estão cansados de ouvir eu falando coanócitos. É eles quem fazem o revestimento interno. Então, se aparecer na prova alguma foto do revestimento da esponja e perguntar se é externa ou interna, onde tiver o coanócito é interno, tudo bem? Repara que o coanócito ele é flagelado. Então, quando a água passa, esse flagelo vai bater e vai absorver os nutrientes que vão passar para dentro do coanócito, vai sofrer a digestão e vai ser encaminhada para o amebócito para fazer a distribuição. Beleza? Tranquilinho, né? Nada de muito assustador. Mas porífero também ama, o porífero também faz amor, o porífero precisa se reproduzir. Vamos entender um pouquinho de como funciona essa reprodução. O primeiro tipo, a gente já falou 10 mil vezes, que é o brotamento ou gemiparidade, que é quando tá uma esponja, ela começa a gerar um broto do seu lado, esse broto, um momento, vai se soltar do broto mãe e vai ir para o chão e nascer e crescer como uma bela, linda e formosa esponja. O segundo tipo é a gemulação. Parece difícil, mas não é. Lembra lá dos protozoários que eles se ensistavam? É tipo isso que a esponja faz. Quando ela tá em um ambiente que ela fala, não tá legal, tá acabando a água, tá acontecendo alguma coisa, não tô curtindo, vou morrer, ela cria uma cápsula que a gente chama de gêmula ou gema, que lá dentro é cheio de células que são capazes de gerar uma nova esponja e ela é toda revestida por espículas. Então é
uma cápsulazinha super resistente, que pode ficar ali no ambiente, ó, um tempão. Quando o ambiente voltar a ser bom, voltar a ser bacana para aquela esponja, ele estoura e solta essas células que, por meio de divisões mitóticas, vão gerar uma nova esponja. O terceiro tipo é a regeneração. Já conversamos também na nossa aula de reprodução, mas, por exemplo, você tá lá fazendo um mergulho, nadando, tá lá no mar, chutou e estraçalhou a coitada da esponja. Essa esponja, esses estralhaços dela, esses pedaços dela, vão ter a capacidade de sofrer mitoses e gerar novas esponjas de todo aquele estraçalhaço que você fez na coitada. Mas vocês já aprenderam que a reprodução assexuada, que era todas essas três que a gente falou, não cria variabilidade genética. Então a gente ia ter esponja o tempo todo uma clone da outra. Então elas precisam também fazer a reprodução sexuada, elas precisam de um parceiro também. Então vamos entender como que funciona a reprodução sexuada. Então, chama a imagenzinha. Na reprodução sexuada, a gente vai dividir com esponja macho, esponja masculina, e esponja feminina. Na masculina, os coanócitos eles vão se diferenciar e vão formar gametas, que são os espermatozoides. A feminina, ela vai produzir o óvulo, assim como funciona conosco. O macho ele vai lançar na água esses espermatozoides que vão passar pelo poro da fêmea e vão encontrar o óvulo. Neste momento, a gente vai ter a formação de uma larva, que a gente vai chamar de anfiblástula. Percebam que é anfiblástula, não anfiglástula, porque lembra que eu comentei no começo da aula, eles só vão até o estágio de blástula. Então, posteriormente, essa anfiblástula vai ser liberada no ambiente e vai se fixar a um substrato e se desenvolver, formando uma esponja adulta. Tranquilinho, nada novo, né? Percebam, a fecundação aconteceu onde? Dentro do corpo da esponja feminina. Então, a gente diz que a fecundação é interna, porque por mais que ele tenha lançado seus espermatozoides na água, a fecundação ocorreu dentro do corpo. Então, a fecundação é interna. Tudo bem? E lembra que eu disse que eles fazem a formação de uma larva. Se tem um larva, o desenvolvimento é indireto, porque possui um estágio de larva. Se fosse desenvolvimento direto, é aquele onde o jovem é muito parecido com o adulto, assim como nós humanos. No caso das esponjas, tem larva, desenvolvimento indireto. Tranquilinho, tranquilinho, viu como era fácil? Vamos fazer um exercício, acho que até dá tempo da gente fazer 2 pra gente poder tacar o pau e destruir no vestibular quando cair esponjas. Então vamos lá, exercício do Mackenzie, São Paulo, olha só. As células flageladas dos poríferas são responsáveis pela circulação de água. Ó, li tudo errado. As células flageladas dos poríferas responsáveis pela circulação de água nesses animais são A. Os quinidoblastos, B. Os coanócitos, C. As células flama, D. Os pinacócitos e E. Os amebócitos. Quais dessas aí tem na esponja? Alguns eu não falei, então não tem na esponja. Então, os coanócitos tem na esponja, os pinacócitos tem e os amebócitos tem. O amebócito faz o quê? O amebócito ele é responsável por fazer a distribuição dos nutrientes pelo corpo do animal e por recolher as excretas, lembra? Como se fossem os carteiros. Os pinacócitos eles fazem o revestimento externo da esponja e os coanócitos fazem todo o resto. A pergunta quem são os responsáveis pela circulação de água? Quem que é o cara que tem o flagelinho que fica batendo, fazendo a direção da água? Os coanócitos. Lembra que eu falei que sempre cai um coanócito na prova? Então, fácil, você aluno em foco, massa pra caramba, para não falar outra coisa, tirou de letra essa questão. Dá pra fazer mais uma, né? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a função dos 2 tipos celulares de porífera. A. A digestão do alimento é realizada pelos coanócitos. Até aí, tudo bem. E os nutrientes são distribuídos pelos pinacócitos. Pé, errado. Não é pelos pinacócitos. Quem faz a distribuição são os carteiros, que são chamados de
Isso mesmo, querido aluno, amebócitos. Vamos lá, letra B. Os conócitos são responsáveis pela fagocitose das partículas alimentares. O que é fagocitose? A gente já conversou em uma aula também sobre fagocitose, que é quando a célula ela engloba um nutriente. Isso a gente chama de fagocitose, como se fosse comer, só que na célula, como ela não come, ela não tem boca, ela fagocita. Tudo bem? Então, essa questão tá linda, maravilhosa, certinha. Vamos ver as outras. C. Os amebócitos são responsáveis somente pela produção de espículas. Não. Nada a ver essa questão, tudo errado. Os amebócitos já falei que eles fazem e não é produzir espículas. Tudo bem? Lembram lá que as espículas são aquelas que dão a sustentação à esponja. Letra D. Os porócitos são as células que circundam a abertura do ósculo, por onde entra a água para a esponjocele. Vamos lá pegar aqui a nossa esponja. O que ele está falando? Os porócitos são as células que circundam a abertura do ósculo. Não, os porócitos são as células que fazem aqueles poros por todo o corpo do animal, não somente pelo ósculo. Mas veja só, tem mais coisa errada. Por onde entra a água para a esponjocele? A água não entra pelo ósculo para a esponjocele. Ela passa pelo poro, esponjocele, ósculo. Tudo bem? Então essa D tá toda errada. Próxima, letra E. Os pinacócitos formam o tecido presente entre a parede externa do corpo e a parede da esponjocele. Vejam só, pode parecer certa porque os pinacócitos são os que fazem o revestimento externo da esponja e tem o revestimento externo e a esponjocele dentro. Porém, olha o que ele fala ali, formam o tecido. Esponja não tem porcaria nenhuma. Esponja não forma tecido. Então, vejam como foi detalhe. Questão E também está errada. Tudo bem, facinho. Tirou de letra, eu sei, porque você é muito bom, meu querido aluno, em foco. E no fim, a gente descobriu que o Bob Esponja, no fim, deveria ser assim. E não como a gente conhece ele, mas assim, não ia ter muita graça, não ia fazer nada, ia ficar paradinho lá. Então, agora você já sabe que as esponjas do mar não são como o Bob Esponja. Então é isso, chegamos ao fim da nossa aula sobre poríferas. Eu falei que ela era bem tranquilinha, mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, pode me mandar mensagem que a gente explica de novo até você decorar e estar craque nessas esponjas maneirinhas. É isso, eu vou deixar alguns exercícios para vocês lá no Classroom. Dei uma semana de folguinha para vocês aí, ó, não mandei nada. Acho que vocês já vão receber o resumo das doenças dos protozoários. E semana que vem eu posto o resumo dessa aula. Tudo bem para quem não pode acompanhar a aula ou para quem ainda ficou com alguma dúvida. Qualquer coisa, estou totalmente disponível. Classroom, Gmail, WhatsApp, sei lá, por onde vocês quiserem, é só entrar em contato comigo que eu tô aqui para ajudar vocês. Espero que vocês estejam bem e logo espero que estejamos juntos novamente, se Deus quiser. E é isso, gente. Beijinhos e fiquem bem, quem puder em casa.